Vamos acolher carinhosamente as pessoas de outras comunidades que hoje vieram celebrar conosco. Sejam todos bem-vindos. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade da equipe de liturgia e canto da Catedral de Apucarana e está assim constituída. Ao comentário, Edi Piccone. Ao canto litúrgico, Cristiane e Marcos da Mata. Fará a primeira leitura, Beatriz Bossa. A segunda leitura, Natan de Souza. O Evangelho será proclamado pelo diácono Ivo Presente e as preces por Lídia Colombo. Esta Eucaristia será presidida pelo Monsenhor Roberto Carrara. Rezaremos pelos falecidos. Gilberto Nobre Mazarim, 7º dia. Geraldo Severino, 3 meses. Giovanni Pereira Domingues, 5 meses. Maria Teodora Aparecida, 1 ano. Carlos Afonso Ribeiro, 14 anos. Dom Romeu Alberti. Vicente Ramon Batista, 11 anos. José Batista Ribeiro, 22 anos. E Francisco José do Monte Lima, falecido hoje. 4º domingo da Páscoa. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Nosso canto inicial está no Comunicando. Vamos cantar Manhã de Luz. Nasceu o sol, lindo arrebol, manhã de luz, porque Jesus venceu a morte e nos deu uma nova vida. Jesus ressuscitou. Ver o jardim como floriu, aquela flor desabrochou e nos olhares brotou a esperança. Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Uma só voz vamos cantar, dia feliz, dia de paz, felicidade te desejo, um abraço, Jesus ressuscitou. Alegra então teu coração, espalha a paz, ressurreição, tens nova vida, tens nova missão, Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Vamos acolher as crianças com 2 no colo já, hein? Tá começando bem. Vamos acolher, vamos ouvir a leitura da ambientação. A liturgia deste domingo nos mostra Jesus como bom pastor, como o único pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, hoje, somos convidados por Jesus, bom pastor, a fazer parte de seu rebanho e aprender dele o jeito de ser igreja. O pastor dá a vida pelas ovelhas, de modo que ninguém as arranque de suas mãos. Assim foi a vida de Jesus no trato com os discípulos. Deu-se sem reservas, a ponto de doar a própria vida, convicto de que ninguém seria tão forte a ponto de desencaminhá-los. Deixemos que Jesus, nesta missa, entre no nosso coração e nos guie pela mão. Neste domingo,
a Igreja também nos convida a celebrar a Jornada Mundial pelas Vocações. Um dia no qual devemos pedir a Deus que envie muitos e santos pastores, para que seu rebanho nunca pereça. No próximo dia 23, celebraremos os 200 anos de nascimento de Frederico Ozanam e os 180 anos da criação da Conferência dos Vicentinos. Frederico Ozanam, como Vicente de Paulo, foi pioneiro numa visão de igreja que o Vaticano II marcou fortemente em seus documentos. Um conceito de igreja predominantemente laical que Frederico Ozanam herdou de São Vicente de Paulo. Uma igreja na qual o pobre é o espelho de Cristo e que, precisamente por isso, é uma igreja viva e que se manifesta aos olhos dos seguidores de Cristo. Caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, sintonizados na Rádio Cultura de Apucarana, ligados a nós através da internet. Temos que estar felizes e alegres, porque nós estamos celebrando uma festa. Nós fomos convidados para esta festa. Quem nos convidou para ela e que a preparou também foi o próprio Deus. A mim e a vocês. Nós temos aqui um banquete. Dentro de alguns momentos, nós vamos nos deliciar com esta carne do Filho de Deus e beber, então, essa bebida especial que é o seu sangue. Vamos, então, nos preparar para essa celebração, iniciando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos diante do nosso Deus. Ele está presente, Ele vai nos falar, vai nos alimentar. Mas é preciso, então, que nós estejamos em condições de recebê-lo. Então, no silêncio, vamos examinar nossa consciência, perguntando assim mais proximamente, como eu vivi essa semana? Deus está contente comigo? Aquilo que Ele me ensinou domingo passado, eu coloquei alguma coisa em prática? Examinemo-nos. Antes de cantarmos, quero lembrar que Dom Luizinho está atendendo confissões naquele confessionário à esquerda de vocês, aqui à minha direita. Quem quiser aproveitar, faça-o agora. Cantemos. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos expressar nossa alegria por esse convite, por estar aqui com nosso Deus. Vamos louvá-lo, engrandecê-lo, cantando glória.
Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passamos para a liturgia da palavra. Jesus, Messias e Filho de Deus, é fonte perene de vida para todos aqueles que o seguem. Na origem da missão de Jesus, o bom pastor, está a ação do Pai que entregou as ovelhas a seus cuidados. Como pastor fiel, não se poupa em se tratando de defender o rebanho. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e as vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé
e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabem que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. E a Ele cantando jubilosos. Sabem que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabem que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabem que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor, o nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabem que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciões me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e lhe prestam culto dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos em pé para a aclamação do Santo Evangelho. Seguro, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão sintonizados conosco através da Rádio Cultura, ligados a nós através da internet, nós estamos vivendo, então, celebrando este 4º domingo da Páscoa. Tem uma característica, nós vamos tocar na segunda parte. Vamos analisar, então, a palavra de Deus. O que é que essa palavra, o que é que Deus quer de nós? O que que Deus está nos comunicando? O que que Ele está nos ensinando? O que que está não pedindo, mas mandando? Primeira leitura aqui dos Atos dos Apóstolos, para a gente entender, eu gostaria de mostrar mais ou menos o ambiente em que esses fatos aconteceram. Os senhores se lembram, logo depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos estão fechados ainda com medo dos judeus. De repente vem o Espírito Santo e aí começam a anunciar a palavra, vão falando, vão enfrentando perseguições, problemas e vão anunciando. Mexeram com toda a cidade de Jerusalém. Isso criou muita raiva, muito ódio contra os cristãos. Entre os que odiavam e que perseguiam, tinha um tal chamado Saulo. Esse diz o livro dos Atos dos Apóstolos, que ele devastava a igreja de Jerusalém. Entrava nas casas, arrastava as pessoas e levava para a cadeia pública. Quando aconteceu a morte de Santo Estevão, o primeiro mártir, aí a perseguição aumentou. Com isso, os cristãos foram deixando a cidade de Jerusalém. Vocês imaginem, a gente está bem acomodado em casa, com os amigos, no trabalho, com a casa também, nos negócios. De repente a perseguição vem, e para não deixar Jesus, eles mudaram, saíram da cidade e foram para outras regiões, vários. E indo para as outras regiões, eles agora que não deixaram Jesus, vão falar de Jesus. E aí então começa a se divulgar a palavra de Deus, apesar de toda a oposição que enfrentava. Entre os perseguidores, como dissemos antes, estava Saulo. E ele então foi encarregado de ir até Damasco para pegar os cristãos que estavam lá, que tinham ido para lá, que tinham se convertido, para trazê-los de volta para Jerusalém e botá-los na cadeia. No caminho, Jesus, então, ele encontra Jesus e aí a vida dele muda. Vai para Damasco, ali ele é batizado, fica alguns meses lá, depois ele vai para uma cidade chamada Jope, onde ele fica uns 3 anos. Ali, aprofundando e estudando a palavra de Deus. Nessa época, Barnabé está anunciando a palavra de Deus e vai para uma cidade chamada Antioquia da Pisídia, que é o texto de hoje. Ele então está anunciando a palavra, está crescendo, aí começa a aumentar ainda mais o número dos cristãos, e ele então vai para Jope buscar Saulo, a quem ele conhecia, e trouxe para Antioquia da Pisídia. E aqui então eles começam a anunciar a palavra mais intensamente. Primeiro aos judeus. Como é que eles podiam encontrar-se com os judeus? Na sinagoga.
Era o lugar onde se reuniam para a liturgia da palavra. Por falar nisso, eu queria lembrar a vocês, a missa, como eu disse no início, é algo inventado por Deus. Mas Deus não fez a coisa de repente, não. Ele começou a preparar isso, mas olha, séculos e séculos. A parte da Eucaristia, por exemplo, Deus começou a preparar 1900 anos antes de Jesus nascer, com um tal de um sacerdote chamado Melquisedeque. Depois, com Moisés saindo do Egito, aí vem o pão ázimo, vem o cordeiro, vem o vinho, vem a erva amarga, e é o que Jesus vai fazer na Quinta-feira Santa. Então, o que nós estamos fazendo hoje, imaginem com que intensidade, com que amor Deus foi preparando. Sinais no começo, até que Jesus então realiza tudo isso. Uma das características é justamente a liturgia da palavra, que é esta parte que nós estamos fazendo. Isso que nós estamos fazendo não fomos nós que inventamos, não. Os senhores encontram na Bíblia. Principalmente nos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo e o Barnabé estão indo para as cidades, aqui conta para a gente como é que eles estavam, o que eles faziam na sinagoga. Então vejam, eles tinham então as duas leituras que nós fizemos agora. Só não tinha o Evangelho, porque o Evangelho veio depois. Os Atos dos Apóstolos e as cartas do Novo Testamento, eles não tinham, mas eles tinham a primeira leitura, vejam. No sábado, Paulo e Marcos partiram de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. Esta do Evangelho da primeira leitura de hoje. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei, portanto a primeira leitura, como nós fazemos, vem o salmo responsorial, depois vinha a leitura dos profetas, depois vinha a homilia. Na hora da homilia, os chefes da sinagoga perguntaram, vocês têm alguma coisa para dizer? Portanto, vejam, tudo o que nós estamos fazendo agora, o que a igreja fez foi somente organizar. Mas o resto, tudo foi preparado por Deus. Tanto o que nós estamos fazendo agora, gente, é algo de divino, que nos deve realmente tornar-nos alegres, felizes, não vir para a igreja com a cara fechada, mas vir alegres porque nós vamos nos encontrar com o nosso Deus, nós vamos oferecer, e isso é a coisa mais importante de que pouco temos falado, oferecer o sacrifício de Jesus, é o ponto culminante de tudo. Esse Jesus que morre e ressuscita por nós. É isso que é o centro, o núcleo, o fulcro da Santa Missa. Não é uma oração, não é. É algo de divino e único, só Deus podia inventar uma coisa dessas. Então, eles estavam na sinagoga, anunciando a palavra de Deus aos judeus. Chegaram no sábado, aquilo se espalhou na cidade durante a semana. No sábado seguinte, vejam, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E aquilo então, agora imaginem, os judeus agora fanáticos, como Paulo era fanático antes, que raiva, que tristeza para eles. Então eles fazem de tudo para acabar com o que os apóstolos estão fazendo. E São Paulo então diz, vejam, falando para todos, eu fui enviado primeiro para vocês, para que vocês ouçam a palavra de Deus e vocês se salvem. Vocês não querem? Daqui para frente não falo mais aos judeus. Vou falar aos pagãos. Aqueles que não eram judeus, que começam então a se converter e o número vai crescendo e crescendo tremendamente. Então no texto de hoje está aqui, que São Paulo então a partir daí bate o pó dos sapatos, como Jesus tinha dito, quem não quiser ouvir a sua palavra, a palavra de vocês, batam o pé, sacudam o pó, deixem ali, naquela cidade, não levem com vocês um pó amaldiçoado como esse, deixem ali. E é o que São Paulo está dizendo na leitura de hoje. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para outra cidade de Icônio, e ali continuam a anunciar a palavra. Tudo isso, vejam, não é algo que aconteceu com eles, mas é algo que interessa a nós. Porque se nós estamos aqui hoje, nós não somos de origem judaica, foi porque os nossos antepassados ouviram a palavra de Deus, entenderam, converteram-se
e transmitiram para nós. Nós estamos reunidos hoje. Aqui tem pouca gente que é de origem judaica, né? Muito pouco. Todos nós viemos então de outras origens. A segunda parte da leitura de hoje, principalmente o Evangelho, esse quarto domingo, é chamado Domingo do Bom Pastor. Nos 3 anos A, B e C, se lê em todo o capítulo 10º do Evangelho de São João. Nesse capítulo 10º, que tem 30 versículos, Jesus insiste falando que ele é o pastor, o bom pastor. Então, cada ano se lê um trecho desse capítulo 10º. O de hoje foi o mais curto de todos. Então, esta é a imagem que nós temos dificuldade de entender. Nós não temos a cultura do pastor. Quem é de nós que vê um rebanho caminhando por aí? Não existe na nossa realidade. Na realidade daquela época e também em algumas regiões, ainda existe isso. O pastor é alguém que se identifica com as ovelhas. Ele passa o dia todo com as ovelhas. Ele conhece cada uma, sabe como age, etc. E as ovelhas conhecem o pastor. Quando à noite, por exemplo, chegam então os pastores, eles costumam reunir todas as ovelhas num lugar só, num curral só. Ali ficam as ovelhas. Quantas? Não saberia dizer, 200, 300? Quando chega de manhã o pastor, como é que ele vai identificar? Basta ele começar a falar e as ovelhas já vão saindo e vão buscando a ele na porta do curral, para depois sair atrás dele, que sabe que nele está a salvação delas. Ele vai levá-las para onde tem comida, para onde tem água fresca, ele vai protegê-las. E Jesus então, agora imagine, coloquemos-nos naquela cultura, Jesus se apresenta como esse bom pastor, que conhece cada ovelha, sabe o nome, dificuldades, problemas, e ele está interessado nessas ovelhas. Vejam, um pastor dificilmente vai morrer por uma ovelha ou até pelo seu rebanho, né? Se houver perigo, ele foge. E a diferença entre o pastor e a ovelha é pequena. Que todos nós somos animais. Nós somos animais racionais, mas somos animais. E a ovelha é um animal irracional. Então a diferença é pouca. E nós não somos capazes de morrer por uma ovelha assim, ou por um rebanho. Agora imaginemos, coloquem na mente, a diferença entre um animal racional, o homem, e Deus. Infinita diferença. E esse Deus ama tanto esse animal racional, que se encarnou, veio se tornar igual, para dar a vida por esta ovelha, que sou eu. Esse Jesus deu a vida por mim. E é isso que ele está colocando hoje. Então eu não só dou a vida aqui, mas eu dou essa vida para que tenha vida eterna. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Então ele está na frente. E as ovelhas todas vão atrás. É uma imagem que eu vi na Palestina, ainda aquilo sempre me fica na mente. Na colina, o pastor na frente e uma quantidade grande de ovelhas, uma atrás da outra, seguindo o pastor. Então isso é que Jesus está querendo colocar em nossa mente. Nós temos que seguir esse Jesus, nós temos que conhecer a sua voz, nós temos que obedecer o que ele manda, porque se nós obedecermos, ele vai nos levar onde tem água fresca, ele vai nos levar onde tem comida, ele vai nos proteger dos perigos, ele vai morrer para que nós tenhamos vida. Então, qual é a nossa resposta a esse Jesus? E justamente por ser hoje o dia do bom pastor, nós estamos rezando no mundo todo pelas vocações. Isto é, para que não faltem os pastores de Jesus, nós sacerdotes, que nos dediquemos às ovelhas. Então rezem para que, Jesus mesmo diz, a messe é grande, mas os operários são poucos. Rezem para que o dono da messe, que é o Pai, aumente o número desses operários. Então nós precisamos de operários, sacerdotes,
Ainda o Papa estava dizendo, mas aquilo que a gente sempre diz, nós não somos funcionários, nós não somos empregados, nós temos que dedicar nossa vida, não somos sacerdotes por causa de um salário, nós somos sacerdotes por causa da palavra de Deus, é isso que interessa. Naturalmente que por causa da palavra eu preciso de um salário, eu tenho que sobreviver, isso é outra coisa. Mas eu não sou sacerdote para isso. Então que nós sejamos em número suficiente para levar essa palavra de Deus para frente. Veja aqui o caso de Apucarana. É uma cidade onde tem mais sacerdotes. Mas aqui a paróquia da Catedral, eu tenho 12.000 pessoas para atender. Como é que eu posso atender os doentes, visitar, ensinar a catequese, falar com os casais, a batizar, administrar os sacramentos? Estou sozinho. Por mais que eu queira, os meus limites são pequenos. Então nós precisamos de sacerdotes. Sacerdotes santos e sacerdotes preparados, para que a palavra realmente vá. E para isso vocês têm a obrigação de rezar. Rezem mesmo. E hoje então em todo o mundo está se fazendo essa oração para que não nos faltem então os sacerdotes que trabalhem no rebanho de Jesus Cristo, ensinando quem é esse Jesus Cristo e fazendo com que essas ovelhas alegres e felizes sigam esse Jesus para depois terem a vida eterna. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Falamos da necessidade de se rezar pelo aumento das nossas vocações. Vamos fazer os pedidos agora todos juntos. Para que arrumemos tempo para ouvir a voz de Jesus, nosso pastor, e assim fazer parte de seu rebanho, seguindo confiantes seus passos, pois ele deu a vida por nós e garante que nos dará a vida eterna. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. São Paulo e Barnabé viajaram muito, enfrentaram dificuldades imensas para anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Que também nós sejamos enriquecidos dessa força divina e sejamos instrumentos aptos para anunciar o reino de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. A messe é grande, os operários são poucos, as ovelhas estão dispersas. Para que o Senhor aumente o número de sacerdotes entusiasmados, santos e capazes na sua igreja, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que trabalham em nossa diocese, na obra das vocações sacerdotais e na formação de nossos sacerdotes, para que, fortificados e iluminados pelo Espírito Santo, vejam seus frutos espalhados neste território diocesano, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tem início a liturgia eucarística. Juntamente com o pão e o vinho, vamos ofertar nossa vida, alegrias, dores e também um pouquinho dos nossos bens materiais. Vamos cantar Bendito Sejas, número 15 do folheto litúrgico. Bendito seja
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. A prece eucarística que vamos rezar agora é um pouquinho mais longa, mas ela mostra toda a história da salvação. Primeiro fala de Deus existindo sozinho, numa luz inacessível, depois fala dos anjos que estão cantando e louvando, depois da criação do universo, depois a criação do homem, o pecado, e vem Jesus para nos salvar. Na verdade, ó Pai, é nosso dever e salvação dar-vos graças, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes. Celebramos o vosso nome, cantando com entusiasmo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria.
e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antônio, Luiz Antônio Vieira, Dom Luizinho, e os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, e de todos, especialmente, o Dr. Francisco José de Monte Lima, falecido hoje, improvisamente, Gilberto Nobre Mazarim, 7º dia, Geraldo Severino, 3º mês, Giovanni Pereira Domingos, 5º mês, Maria Teodora Aparecida, 1 ano, e depois os demais fazendo aniversário de morte: Carlos Afonso Ribeiro, Vicente Ramon Batista, José Batista Ribeiro. E de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Então não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui porque é uma honra ser convidado por Deus para participar do seu sacrifício. Vamos expressar essa nossa alegria cantando depois o amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros na paz de Jesus Cristo. Esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e eu darei a elas a vida eterna, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Chegamos ao momento do grande banquete e todos os que estão na graça de Deus são convidados a participar dele.
nossa oração da comunhão, a número 19 do folheto, Salmo 22. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida Vamos continuar a nossa oração cantando agora Tomé, que está no comunicando. Contigo andei, sorri, chorei, ouvindo tua voz, teu seguidor me tornei então, pelos mares e nos mares. Tua presença é paz, a
Eu duvidei, mas sou só teu. O teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Teu sorriso, tua ternura, tuas curas, Lázaro ressuscitado, acolhida, profecias, mas tua morte me deixou desorientado. Mas se tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré. Essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Veio tua paz para mim. Eu duvidei, mas sou só teu. O teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. 4. Mesmo assim, aqui entras, dá-nos a paz e o Espírito Santo nos envias a missão para o amor e a paz pregar em todo canto. Todos, a se tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré. Essas feridas eu vi, eu sei, pequena é a minha fé. Veio tua paz para mim. Eu duvidei, mas sou só teu. O teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Queiram sentar-se, por favor? Os senhores estão vendo o piso da catedral, está brilhando, né? Uma semana toda para limpar. Isso foi feito com amor. Quem limpa aqui realmente é dedicada. Trabalha horas e horas, o prazer dela é ver a catedral bem em ordem. Então nós temos que cuidar. Nós tivemos que fazer essa limpeza porque derramaram muita cera, teve gente que andou pingando cera nos bancos que nós, virando assim, para derramar a cera em cima dos bancos. Nós acabamos de reformar, é coisa nossa. Temos que cuidar dessas coisas. Também no chão. Então temos que arrumar uma maneira para que essa cera não atrapalhe, não estrague. E também vamos fazer uma reunião com os responsáveis aí de enfeites de casamento, para não marcarem o chão, dá um trabalho enorme depois para limpar. Não é proibido, não proibimos fazer enfeites. Mas, pelo amor de Deus, façam um enfeite que não venha estragar aquilo que é da comunidade. Riscando, manchando, pregando coisas em bancos, coisas incríveis. Bom, as crianças estão chegando. Os senhores tiverem lápis de cor, tiverem brinquedos, tiverem o cercadinho lá, como é que é o chiqueirinho, né, em casa, tá ocupando lá, tragam para cá, porque nós temos muita criança de colo, e aí então nós temos que cuidar de tal maneira que
as pessoas que estão aqui não fiquem o tempo todo só uma pessoa cuidando de uma ou duas pessoas. Viu o papai lá no meio, agora está feliz. Então mande para a gente aqui. O que mais? Nós, nessa semana ou semana que vem, nós vamos organizar então aquela campanha para as poltronas lá do Cefas. Eu desafio vocês que já fizeram o cursilho para ajudar nesse sentido. Os senhores viram quanto é válido, quanto é importante e quanto é evangelizador o cursilho. Tem uma história muito bonita aqui na nossa diocese. O que mais? Os senhores têm o Comunicando nas mãos aí. Então está aí 200 anos de nascimento do Beato Antônio Frederico Ozanam. Quem foi esse Ozanam? Os senhores têm isso no terceiro parágrafo. Vejam esse homem jovem, ele morreu com 40 anos. Vejam bem que grau de cultura ele tinha. Era doutor em Direito e em Letras. Era jornalista, escritor, político e professor universitário. Participava diariamente da Santa Missa. Visitava com frequência o Santíssimo Sacramento e meditava assiduamente os textos bíblicos, a palavra de Deus. E por isso mesmo esse homem estava entusiasmado, orientado também por São Vicente de Paula, para o trabalho com os pobres, ajudando os necessitados. Aí vem então a fundação da Sociedade São Vicente de Paula. Saiu no jornal hoje, os vicentinos estavam dizendo também disso, da dificuldade de arregimentar voluntários que queiram trabalhar a serviço dessas pessoas idosas e doentes. E eu lembro a vocês, principalmente vocês que estão aposentados, não fiquem sem fazer nada. Vocês vão entrar em depressão. Eu tive uma experiência muito séria na Itália, principalmente aqueles grandes. Na minha paróquia onde eu trabalhei, era a paróquia IT, mais alta, mais importante de Roma. Quantos administradores a nível nacional, quantos diretores de empresas, quantos trabalhando na comunicação, na televisão, depois que entravam em férias, em pensão, incomodavam, traziam dificuldades em casa, sofriam e faziam sofrer. Então eu recomendo, trabalhem, façam alguma coisa. Esses dias vieram algumas pessoas me procurar dizendo esse problema pessoal. Então eu disse, trabalhe, vai arrumar alguma coisa, indiquei. Tem tal lugar assim, assim, tem isso para fazer, você quer fazer isto? Me vieram agradecer, felizes depois de uns tempos, sorridentes, porque tinham encontrado uma resposta para os próprios problemas. Então, além desse trabalho com os vicentinos, nós temos a nossa promoção humana, nós queremos visitar. Eu estou agora pegando, já resolvemos alguns problemas, agora eu quero resolver isso. Visitar essas 250 famílias. Para isso eu preciso de umas 15 duplas, ou 2 mulheres, 2 homens, ou um homem e uma mulher, que assumam 20 famílias, para visitar uma vez cada 3 meses. Então, 2, 3 numa semana, 2, 3 na outra, para a gente então manter esse contato e saber o que é que está acontecendo e a quem a gente está ajudando e quem precisa de fato. Contamos com a colaboração de vocês. Para cuidar disso, nós temos aqui o Aloísio, que de vez em quando faz leituras aqui. Ele era militar, está agora também em pensão, também a ele foi dado, trabalhe, faça alguma coisa, senão você vai incomodar muita gente. E ele então está assumindo esse trabalho. Se alguém se prontificar, telefone aqui na secretaria, não vou dar o telefone agora que não vai adiantar, para a gente poder então resolver. Ah, está aqui. Ele veio ontem, hoje não quis vir, então a Luísa é esse rapaz aqui, que vai assumir então a coordenação do trabalho de promoção humana aqui da Catedral. Depois você deixa o telefone aí na secretaria ou na porta da Catedral, quem quiser nos ajudar. Obrigado, Luísio. Vamos então encerrar. Quantas crianças? 53. Olha só os pequenininhos aí. Olha, tem 5 para cuidar de 5 crianças. Vamos encerrar? Você tem o que aqui? Giovana do Amaral Pereira. Você que escreveu, foi?
Olha, Jesus, o bom pastor com as ovelhas, que bonito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Papai e mamãe, fiquem de olho nos filhos aqui. A missa terminou. Uma boa noite, uma ótima semana. Nos veremos domingo que vem. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Por sua morte, a morte vê o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem, o homem que se descobriu. Meu coração